Essa é uma das entrevistas mais absurdas que eu já vi de um ministro do STF. Ele simplesmente, ali ele está numa conversa meio que informal, né, com a jornalista da Folha, a Mônica, esqueci o sobrenome dessa desgraça Bergamo. aí. Mônica Bergamo, ela mesma. E ele simplesmente tira as vestes de juiz do STF, né? É um absurdo, assim. Inclusive, durante a entrevista, ele fala: não, agora eu estou vestindo a toga e estou sendo imparcial e não estou antecipando o voto. Isso quer dizer que, em outros momentos, você estava sem a toga. Não existe isso. O policial, ele não é policial só a hora que ele está fazendo o plantão dele, é policial em todo momento, tanto que ele tem obrigação funcional, se ele se deparar com alguma situação de risco, ele tem obrigação de atuar. O médico, a mesma coisa. E ministro do STF não é diferente, né? Mas o Barroso, infelizmente, aí decidiu virar um politiqueiro. Vamos lá? Bora. Nós melhoramos em todos esses índices e os governos do presidente Lula foram objetivamente os de melhores indicadores. Esse é um fato, não é uma opinião política. Cara, isso é uma vergonha, né, velho? Porra, até para retornar um pouquinho do que ele havia falado. Ele contratou um economista para o gabinete dele, o Guilherme. Eu até tenho acesso ao Guilherme, alguns grupos de pesquisa que eu participo. Era um cara que era vinculado ao CAD e agora está com o ministro Barroso. E aí ele fala que pediu para o economista do STF fazer uns dados em painéis sobre alfabetização, segurança, desenvolvimento social, IDH, e que de todos os governos que tiveram desde a redemocratização, o melhor, inegavelmente, é o Lula. Cara, isso aí é um absurdo, velho. Um ministro do STF, ele não pode, primeiro, estabelecer parâmetros para decidir qual que é o melhor governo, e segundo, vaticinar qual desses é o melhor governo de fato. Até porque, aí que está o grande problema, que a gente vai ver depois, o ministro do STF ele está agindo politicamente, e vai ficar bem claro nos próximos cortes ali que eu selecionei, que ele efetivamente atuou como um político, né? Vamos lá, Wilson, bota 3 minutos aí, 50 segundos, para a gente ver os comentários dele sobre os problemas da democracia. Posição no IDH, e a planilha tem o índice de Gini, que mede a desigualdade. Nós melhoramos em todos esses índices, e os governos do presidente Lula foram objetivamente os de melhores indicadores. Esse é um fato, não é uma opinião política. Aproveitando, então, já que você falou do Brasil, do ponto de vista da democracia, melhoramos, pioramos? A democracia vive no mundo um momento delicado. Por 3 causas. Há causas políticas. As pessoas não se sentem bem representadas politicamente. Os sistemas de representação política se desgastaram e ninguém se sente bem representado em nenhum lugar do mundo. Esse é um primeiro problema. Há um segundo conjunto de fatores que eu chamaria de econômicos sociais. A economia do conhecimento, que decorreu da revolução tecnológica, da internet, das plataformas digitais e agora da inteligência artificial, ela criou grandes fortunas e alguns achatamentos sociais, dificultando a mobilidade social. As pessoas estão, em algumas camadas, estão estagnadas. E a terceira consequência, a terceira causa, eu chamaria de identitário cultural. Nos últimos tempos, houve um avanço importante nos direitos das mulheres, nos direitos das pessoas negras, no direito da comunidade LGBTQIA+, nos direitos das pessoas com deficiência, nos direitos das populações indígenas. Portanto, há uma parte da sociedade que perdeu a hegemonia. No topo da sociedade há uma parte que perdeu a hegemonia, que é da sociedade branca, heterossexual, cis. A soma desses 3 fatores
velho. Abrindo espaço Peraí. Vamos lá. Primeiro que une não parece um ministro do STF falando e está parecendo um professor de ciências sociais de qualquer federal, né? Exatamente. Então vamos lá. O problema é um problema de representação, um problema de estratificação e um problema de elites. E aí ele fala que é uma elite branca cis hétero. O que é o ministro Barroso se não uma elite branca cis hétero? É que ele quer falar que elite são os outros, né? Só que assim, vamos lá, o Barroso, depois a gente vai ver, ele é um ministro que ele indica a troca de ministro da STF, ele indica ministro da Educação para o Bolsonaro, ele reconhece que ele fez essa indicação para o Bolsonaro, inclusive, e ele, pior de tudo, ele é não eleito. É o presidente do poder que hoje tem mais capacidade de ação, né, mais potência, digamos assim. O ex-presidente agora, né? Que agora é um ex-presidente, né? Mas continua mandando, porque, querendo ou não, o Barroso é o cara que dá o verniz ideológico para o STF. Né? Para mim, na minha opinião, é o ministro mais perigoso que nós temos. Mais perigoso até que o Gilmar Mendes, mais perigoso do que o Dino. Talvez o Dino, o suplante daqui para frente, mas, por enquanto, é o Barroso até por causa vamos dizer assim, da moral que ele tem ali na STF, está há 13 anos. Então, vamos lá. Primeiro, problema de representação. Eu também acho que os nossos representantes políticos, eles não são desenvolvidos num recorte que gera representatividade de fato, beleza. Mas isso é um problema do legislativo, que também gera um problema no executivo, mas, obviamente, dos três poderes, o único dos três poderes que você não vota diretamente pelos seus representantes é o STF. Então, vamos lá. Na minha opinião ali, ele está enfrentando um problema que ele é a grande causa desse problema. Só que qual que é a grande questão do STF? Ele diz, não, o problema são os outros. O problema não está com a gente. O problema, nós não estamos entrando muito na política institucional porque nós queremos. Nós somos autocontidos. Mas o Congresso não faz nada, o Executivo não faz nada, então a gente tem que atuar. Essa foi a tônica, inclusive, do mandato do Barroso, que criou as ADPFs de proibição da pena justa, dos moradores de rua, que é você conhecer o estado de coisas inconstitucionais. Então, assim, o sistema penitenciário está uma bosta. Então, qual que é a solução do STF? Vamos soltar as pessoas. A gente vai ver no final isso bem claramente. Mas aqui já fica um problema do Barroso bem claro, né? Bora para o próximo corte. Bora. Will Baladância. 30 minutos e 20 segundos. A Dilma como presidente, o Bolsonaro já tinha algum diálogo? Vocês chegavam a se encontrar quando ele estava... Eu estive com o ex-presidente Bolsonaro e a gente ter conversado brevemente com ele na data da diplomação dele. A presidente era a ministra Rosa, eu era o vice-presidente. Estive com ele no TSE. Ele esteve lá com o Bebiano, o Gustavo Bebiano, que eu conhecia, porque da advocacia ainda. E aí, ele estava lá no gabinete da presidência. A uma certa altura, eu chamei o presidente eleito de um canto e disse, presidente, o cargo mais importante da República, o que vai dar a marca do seu governo, é a educação. Quem o senhor escolher para ministro da Educação, na minha opinião, vai ser a marca do seu governo. E aí, o presidente falou, quem você sugere? Eu falei, presidente, eu não tenho nome, mas eu acho que o senhor tem que escolher bem esse nome. E se o senhor quiser, eu lhe forneço alguns nomes. Dias depois, o general Fernando, que tinha sido assessor aqui no Supremo, e é um sujeito adorável, todo mundo é amigo dele, é um sujeito querido, me telefonou e disse que você podia passar alguns nomes. E aí, eu falei com algumas pessoas dessa área de educação, que eu me lembro. Eu me lembro de ter falado com o Denis Nietzsche, da Fundação Lehman, falei com o Cândido Bracher, que era ligado à educação, lá do pessoal do Itaú. Acho que eu a Priscila, do Todos pela Educação. Isso já tem muitos anos. Acho que eu falei com aquela senhora que foi do Cláudia Costinho. Só um detalhe, olha, ele citou Todos pela Educação, Fundação Lehman, Itaú, ou seja, ele citou banco, citou banqueiros do Itaú, citou o Jorge Paulo Lehmann e citou uma das maiores ONGs do país.
Todas mantidas por banco e mantidas pelo Soro, né? Exato. Assim, pessoas que eu conhecia que se interessavam pela educação. E aí fiz uma listinha de uns 5 nomes. E passei. Não eram nomes que eu conhecia, eram nomes que a comunidade voltada para esse assunto respeitava e admirava. E o presidente, curiosamente, anunciou um desses nomes, que era um ex-reitor da Universidade de Pernambuco, chamado Mozart. O nome dele foi meio que pré-anunciado. E aí houve uma imensa reação de apoiadores do presidente, ele voltou atrás e aí nomeou. Ele fez o oposto do que eu... No primeiro ele nomeou aquele Vélez, mas ele fez o oposto do que eu tinha sugerido, nomeou nomes totalmente irrelevantes para a educação. Então tive com ele nessa ocasião. Foi a primeira vez que eu tive um diálogo... Deixou isso aí mesmo, Wilson. Não, o presidente foi contra aquilo que eu indiquei. Cara, eu conheci o Vélez Rodrigues, ele mora em Londrina. Eu e o Will tivemos até semana retrasada aí com um grande amigo do Vélez. Eu não vou falar o nome porque ele não autorizou, e a opinião dele sobre o MBL não é das melhores, né, Wilson? Mas, cara, essa pessoa falando, sim, ela se sente até culpada de ter nomeado o Ricardo Vélez Rodrigues, né, ajudado na indicação para ele ser ministro. E aí eu te pergunto, Will, como que o ministro da Educação vai conseguir trabalhar, sendo que, claramente, agora a gente consegue ver, um ministro do STF, da envergadura do Barroso, com o controle que ele tem sobre seus pares, indica um outro, esse outro, ele chega até a ser anunciado, a militância, eu lembro bastante dessa data, foi a militância olavista que se posicionou contra, né? E aí conseguiram emplacar o professor Ricardo, mas como esse cara, qual é a capacidade de governabilidade de um ministro da Educação que, antes de ser nomeado, ele tem que ganhar uma vitória contra o ministro do STF? Uhum. E aí o Bolsonaro fica falando, e os ministros do STF também ficam falando, as 4 linhas da Constituição, não sei o quê. Meu amigo, um ministro do STF nomear um ministro da Educação para um presidente recém-eleito, isso aí está totalmente fora das 4 regras, das 4 linhas, velho. Então, assim, para fazer nomeação ideológica alinhada a ministro do STF, pode. Para interferir no COAF, para salvar o filho do presidente, pode. Para combater o crime organizado, aí não pode. Aí já é demais. Então a gente tem que rever essas 4 linhas, né? Tanto do STF quanto do Bolsonaro, porque, obviamente, as 4 linhas não estão bem delimitadas no chão e estão bem distantes do lugar que elas deveriam de fato estar, né? Eu acho que isso ele deu muito tom do que seria o governo Bolsonaro, né? O Barroso ele cita isso logo no pós-eleição, na diplomação, então deve ter sido ali por novembro, dezembro, não me recordo ao certo. Mas assim, Bolsonaro, isso mostra o despreparo de todos os pontos. Primeiro, o Bolsonaro que pediu indicação de um ministro de Estado por Barroso, que é um cara publicamente de esquerda. Sabe? O presidente de direita, recém-eleito, com uma das maiores forças políticas desde a redemocratização, pediu ajuda para o ministro, assim, que é nitidamente de esquerda, para indicar um dos principais ministérios, que é o Ministério da Educação. Pior, Barroso aceitou esse fardo de indicar e fez uma pesquisa, levantou entre seus pares, entre ONGs de George Soros, a ONGs ligadas a George Paul Lehmann, até banqueiros, mandou uma lista para o Bolsonaro. Bolsonaro escolheu um desses nomes e depois, através da pressão ideológica, eles derrubaram. Então, assim, isso mostrou muito como foi o tom do governo Bolsonaro e como foi essa relação esquisitíssima entre Bolsonaro e STF. Uma coisa aqui, até para a gente pontuar, Will, quão amadora era a campanha do Bolsonaro, né? A gente pode até fazer um paralelo com os Estados Unidos. No primeiro mandato do Trump, ele teve dificuldade em relação a isso também, porque ele não tinha um plano, ele só tinha o discurso, vamos dizer assim, que é o plano estratégico no geral. Ele definiu qual ia ser o caminho dele. Só que essa big picture, essa fotografia geral, ela direcionava um caminho, mas não tinha um detalhamento disso. Na última eleição do Trump, por exemplo, ele pegou a Heritage Foundation, que é a principal fundação libertária, digamos assim,
dos Estados Unidos, você tem a Heritage, tem a Cato, você tem a Acton, você tem uma porrada. Os Estados Unidos é a capital, digamos assim, dos think tanks libertários, né? E a Heritage pegou esse direcionamento do Trump e fez todo o detalhamento do que deve ser feito. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir também, porque não adianta nada a gente ter um discurso que ele é apelativo, ele tem entrada na sociedade, mas não há descrição. O que vai acontecer? Há uma quebra entre expectativa e realidade. Isso aqui pode gerar primeiro um problema político, né, para quem está fazendo isso, só que também pode gerar um problema de governança dentro da própria direita, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, como o discurso dele estava muito colado da realidade, o que ele fez? Ao invés dele ajustar a realidade, ele aumentou a distância do discurso. Ele radicalizou mais o discurso. Só que a nossa realidade está na mesma merda, velho. Então, na minha opinião, o Partido Missão já vem fazendo algo nesse sentido através do Livro Amarelo, e nos cabe a nós, enquanto lideranças do partido e do movimento, e também os militantes. Então, assim, gente, militância agora, assistir live e compartilhar conteúdo não é suficiente. Essa é até a segunda parte da nossa live de hoje. Tem que ter um trabalho que seja concreto dentro da tua esfera de competência e de poder. Então, se você mora em São Manuel do Paraná, no interior lá, 5 mil habitantes, se você não pode fazer nada relacionado a Curitiba, a Maringá, a Cianorte, cara, se você tem uma escrita boa, comece a escrever. Se você tem capacidade de fazer movimentações políticas na sua Câmara Municipal, comece a fazer, porque é assim que a gente muda as coisas, e a gente viu que o Bolsonaro não fez esse detalhamento, não tinha um plano estratégico para fazer as mudanças de fato, e a partir disso nada aconteceu, né? Exato. Vamos para outro corte? Bora. Um minuto, 1 hora e 7 minutos. Eu queria que o senhor pensasse algumas coisas que o senhor considera mais simbólicas do seu mandato. É porque, embora o Supremo tenha muita visibilidade, aqui se decidem os casos mais importantes da vida do país, a política pública do Judiciário é feita no Conselho Nacional de Justiça. A coisa mais importante que eu fiz foi lá, que foi criar um Exame Nacional de Magistratura, que vai criar um padrão nacional de qualidade para a magistratura e implementar uma política de paridade de gênero, e, portanto, se você promover um homem... Quais são os seus principais atos? Paridade de gênero no judiciário. O merecimento para o tribunal. A vaga seguinte tem que... Isso é até ruim para as mulheres, né? Porque hoje entra mais mulher do que homem. Então, se você faz 50-50, óbvio, nos TJs, há 20 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, entrava muito mais homens do que mulheres, mas hoje entra mais mulheres do que homens. Então, vamos dizer, na cúpula do poder você tem ali um desajuste, mas não é tão relevante. Por exemplo, o TJ do Paraná, a presidente é uma mulher. Se você cria a paridade de 50-50, cara, a diferença que você poderia criar ali, a igualdade que você poderia criar numa velocidade maior, porque tem mais mulheres e seguir a distribuição estatística que existe, não vai acontecer, né? Uhum. Vai ter uma burrice. Necessariamente ser de uma mulher, e uma política de aumentar o número de juízes negros na magistratura, mas não por cotas. O que nós fizemos foi, os primeiros colocados no Exame Nacional de Magistratura, nós demos uma bolsa de R$3 mil e um curso preparatório para qualificá-los a participar. De modo que, a curto e médio prazo, a magistratura vai ter mais qualidade, vai ter mais mulheres e vai ter mais diversidade. Como é que funciona essa coisa dos primeiros colocados que receberem essa bolsa? Nós temos... O que eu fiz no Exame Nacional? A nota para você ser aprovado no provão, que é a prova inicial para ingressar na magistratura, sempre foi 5. Eu mantive 5 para os candidatos negros e aumentei para 7 para livre competição. Então, se eles tiverem nota 5, eles passam? Eles passam no provão. E aí depois tem todas as outras provas. Aí depois, é porque no concurso para a magistratura, cada tribunal faz o seu concurso. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo faz o seu, o Tribunal Trabalhista de São Paulo faz o seu, o Tribunal Regional Federal faz o seu, mas para se inscrever no concurso tem que ter passado no meu. Entendi. Então, eu aumentei a qualidade. Qual é a primeira peneira para depois... Primeira peneira. Eu aumentei a qualidade e dei integridade, porque acabei com os rumores de coisas erradas que aconteciam em alguns desses concursos. Isso vai mudar o judiciário em termos de qualidade, em termos de gênero e em termos de diversidade. Acho que essa foi a coisa mais importante que eu fiz. Agora, mudei a comunicação com a sociedade, fiz um pacto pela linguagem simples, agora tem que falar com o sujeito, verbo, predicado,
nessa ordem e sem palavras desnecessariamente difíceis. E todos os tribunais, agora, nas suas decisões, têm uma ementa padronizada. A ementa é o resumo da decisão, que tem que estar dividido no início ali para dizer qual é o caso que está sendo discutido, qual é a questão jurídica em debate e qual é o fundamento da decisão. Então, qualquer pessoa vai ser capaz de entender o que... Veja a matéria que eu te mandei aí. Te mandei no StreamYard ali no chat. Vamos reagir a ela. Então, assim, o problema do Barroso, enquanto presidente do STF, era paridade de gênero e racismo. Aí o racismo estrutural que ele combate é dando uma bolsa para os caras, velho. Se o cara passa... Vamos lá. Como que é o procedimento agora para você entrar na magistratura? Você faz um provão federal, isso vai te qualificar, então é a primeira peneira, vai te qualificar para fazer o concurso dos tribunais de justiça dos estados. Qual que é o grande problema disso, velho? Vamos lá. O cara, ele passa no primeiro filtro, se ele for negro, ele vai virar um bolsista do STF, velho. 3 pau por mês pro cara estudar, cara. Isso é um absurdo, velho. É um absurdo do absurdo do absurdo. Vamos lá. Se tivesse ONG que fizesse isso, a gente sabe que tem vários cursinhos populares aí, que a esquerda faz muito e tal. É do jogo deles, velho. É do jogo democrático, digamos assim. Cada um tá usando o seu dinheiro para fazer o que acha que deve ser feito. Mas agora, o STF, velho, que preside a justiça, a segunda mais cara do mundo, é 1,3% do PIB que a gente gasta com justiça. A média mundial é 0,3%, ou seja, nós gastamos 4 vezes acima da média, velho. Você vai querer dar uma lida nessa matéria ou posso só deixar na tela? Só o headline tá perfeito, não tem nem muito o que acrescentar aí. Então, assim, vamos lá, o cara estava falando que era um problema de representação e que havia uma elite que estava desgostosa. Qual que é o grande problema? A representação que ele diz é porque o povo não está emanando os valores que o ministro do STF acha que são os corretos, que é lutar contra essas microagressões, né? O Nassim Taleb até escreveu esse final de semana que a gente vive numa distopia. A gente canaliza toda energia para cuidar de micro-injustiças e nas macro-injustiças, o cara tomar um tiro, ser assaltado, tomar um tiro, acabar em latrocínio, ser morto, a casa da pessoa ser invadida, o porto de Santos, de Paranaguá, controlados pelo crime organizado, essas grandes injustiças do Estado brasileiro, elas não são canalizadas, não há energia nenhuma para ser canalizada aí. É só, vamos tratar aqui de cota de gênero, vamos tratar aqui da bolsa para negros entrarem na magistratura. Meu amigo, eu sou até favorável a algum tipo de bolsa, mas nos estratos mais baixos da sociedade. O cara que tá para virar juiz, porra, o cara tem capacidade. Ele definitivamente não é o extrato mais baixo da sociedade. Porra, pelo amor de Deus, advoga, irmão. Porra, velho, advogando, cara, você consegue fazer aí 5, 10 conto por mês trabalhando meio período, se você for aplicado. E para a pessoa passar num concurso, ela tem que ser aplicada, tem que ser inteligente, velho. Então, assim, não tem lógica nenhuma, velho. Lógica nenhuma. Bora pro vou até colocar uma outra matéria aqui, ó. STF custa 39% mais que família real britânica. Sim, e cara, é o STF, são os 11, não é o judiciário inteiro, é o STF. E outra, a família real britânica, ela traz dividendos pro Reino Unido. Primeiro, em questão de unidade da Commonwealth, isso gera uma diferenciação geopolítica pro Reino Unido, mas, cara, a família real britânica, ela acumula patrimônio 2, 3 vezes a mais do que ela gasta todo ano, velho. Então, assim, ali tem um resultado social, digamos assim. No Brasil, não. É só manter essa turma aí, que além do custo que a gente consegue ver, tem os custos que a gente não consegue ver, né? Que são as esposas, os filhos, os primos que viram advogados, que advogam em um processo que a decisão ela é totalmente antieconômica, né? Mas ela está ali para ajudar um grupo específico. Então, esses custos de travar o Brasil, a gente não consegue nem calcular. Imagina, por exemplo, quanto não custou a intervenção do STF sobre a CBF.
Cara, é bilhões de dinheiro em patrocínio, em melhoria do futebol nacional que se perdeu efetivamente. Bora para o último corte do menininho ali. Só uma questão, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? A gente sempre vai fazer blocos. Eu quero organizar o programa em 3 a 4 temas. Hoje a gente vai ficar só adstrito a 2 temas, mas sempre, ao final do bloco, eu vou abrir para comentários enviados pelo Superchat. Então, se você quer fazer algum comentário sobre esse assunto, manda um Superchat, que antes da gente passar para a próxima pauta, a gente trata aqui como se você fosse um participante ativo da live em si. Então, manda aí e entrem no Valete Plus também, que tá demais. Bora lá? Bora. Judiciário. E eu destacaria, Mônica, como os principais julgamentos da minha gestão, que eu também acho que seria uma coisa importante, a decisão sobre plataformas digitais foi muito importante, a decisão sobre drogas foi muito importante, sobre o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, sobre a letalidade policial no Rio de Janeiro, asseguramos transporte gratuito no dia das eleições, que é uma coisa altamente democratizante. Nós determinamos ao Congresso que regulamente a licença paternidade, senão a gente vai regular aqui. Tivemos decisões importantes de proteção da Amazônia e de proteção do Pantanal e de reconstituição do IBAMA e da FUNAI, decisões importantes sobre fornecimento de medicamentos pelo SUS, fornecimento de medicamentos pelos planos de saúde, execução imediata da condenação pelo tribunal do júri. Antigamente, o sujeito, se no júri o cara condenado saísse junto, a pessoa condenada saía junto com a família da vítima para aguardar mais 20 recursos. Agora o júri decidiu, soberania do júri está preso, logo depois do julgamento do júri. Uma decisão importante sobre assédio judicial a jornalistas, que eu também considero importante. Conseguimos, eu me empenhei muito pessoalmente, fizemos a desintrusão de 10 terras indígenas e colocamos câmeras nas fardas da PM de São Paulo. Conseguimos fazer um acordo sobre Mariana de 170 bilhões do rompimento da barragem de Mariana. Consegui acabar com uma briga antiga no Rio de Janeiro, que o ex-prefeito tinha feito uma encampação da linha amarela. Fiz um acordo com o prefeito Eduardo Paes. A gente conseguiu abaixar o pedágio em troca de um critério de reajuste futuro. Portanto, eu preciso te dizer, foram anos de turbulência no país. Mas eu estou na vida adulta brasileira há muitos anos. Já deu, só esperar já a deu de próxima ouvir esse desgraçado. Eu tenho uma frase. Vamos lá. As principais atuações dele. Assim, tem até pena que justa, dar uma respirada e tal. Pena justa, impossibilidade de entrar, da polícia de entrar nas favelas do Rio, a não ser que avise meio mundo, avise a escola, assim, zero chance de vazar uma informação. Uma operação policial que está agendada no calendário do Comando Vermelho, né? Não, só falta anunciar por edital. Não, tem que publicar um edital no jornal de grande circulação, assim, ó, prezados, no dia 8 de outubro, às 6 horas da manhã, nós vamos cumprir um mandado de busca e apreensão e outro de prisão contra o cara do Complexo de Israel no endereço tal. Por favor, esteja lá na hora da intimação. Cara, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo, velho. A outra, câmeras no fardamento municipais. Cara, pelo amor de Deus, cara. O Tarcísio, ele se peidou completamente para isso. Completamente. Ele não queria. Aí ele foi no STF, teve um conversocote com os ministros, eles convenceram o Tarcísio. Qual será o nível de convencimento? O que eles usaram em troca, velho? Porque isso era uma das principais pautas do Tarcísio na campanha, né? Que era retirar as barricadas da Polícia Militar. Exatamente. E, assim, para vocês verem como cara, é maquiavélico, é demoníaco, é acima de maquiavélico, né? É um demonismo maquiavélico. Vamos lá. Pena justa. É um dos grandes fatores que geram morador de rua nas grandes cidades hoje. Porque o cara vai preso, aí ele gera justificativa que não há espaço, tudo mais, e soltam o cara com tornozeleira. Então, o número de tornozeleiras multiplicou 11, 12 vezes nos últimos 4, 5 anos. Se a gente vai no centro das cidades, é justamente esses caras que estão lá. Então, pena justa com isso. Invasão de favelas no Rio de Janeiro. Cara, duplicou o espaço controlado pelas facções justamente por isso, porque, vamos lá, se tem uma região que ela é controlada por uma facção, e por ela estar controlada por uma facção, você gera uma série de obrigações acessórias. Então,
para a polícia fazer uma busca e apreensão em Copacabana, ele é só ter uma decisão favorável do juiz, o cara vai lá e executa. Para ele fazer no Complexo do Alemão, ele tem que seguir uma série de regramentos adicionais que só gera custo e só gera distúrbio no processo. Então, a efetividade de combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado nessas áreas, ela é muito menos efetiva. E qual que é o incentivo que isso gera? É justamente o crime organizado aumentar a sua área de influência, já que, a partir do momento que eu tenho influência sobre aquela área, eu gero uma série de amarras para a polícia, para as forças de contenção entrarem naquele local. Cara, o que isso gerou no Rio de Janeiro, meu velho? E aí, fardamento. Cara, vamos ser sinceros. O policial tem até o filme do Sully, né, que é a história do avião que levantou no JFK, lá em Nova York, e teve que pousar no Rio Hudson, né? E aí os caras abrem uma corte administrativa contra o piloto, e os caras criam lá 1 milhão de cenários alternativos, né? E eles conseguem demonstrar ali que, dentro do cenário, se o cara fizesse algumas manobras antecedentes e rápidas, ele poderia voltar, arremeter e descer pelo aeroporto. E a defesa do cara é justamente essa. Fala, cara, beleza, você está sentado, confortável, você não tem 300 pessoas que a vida dependem de você, atrás de você, e você pôde ponderar todos os cenários para entender que esse era o mais provável. Eu não pude fazer isso. Então, assim, paralelamente, a história do policial é a mesma da história do piloto de avião lá do caso de Nova York. Meu amigo, às vezes o cara foi colocar a mão no bolso para pegar o celular, tomou um tiro, mas por quê, velho? Se você olhar depois no ar-condicionado, igual eu tô aqui, e falar, porra, é um erro? Obviamente que é fácil, né? Mas o cara tá lá com 2.000 de texto na cabeça, pressão arterial, batimento tá 200 por minuto. Meu amigo, aquele calorzinho do Rio de Janeiro. Aquele calorzinho do Rio de Janeiro. Aqueles becos criadores de doença ali da Cidade de Deus. É óbvio que o cara vai atirar, velho. E aí o policial, qual que é a pior coisa? Ele vai ser processado, possivelmente ele vai ser condenado, e ele vai ter que pagar a defesa do próprio bolso. Do próprio bolso. Hoje não há uma procuradoria das polícias para defender esses policiais. Obviamente, tem bons e maus policiais. Né? O policial que está cometendo crime, ele não tem direito de ser defendido pela polícia. Mas o cara que está na função dele, atuando na função dele, ele tem obrigação de fazer isso. Galera, se você gostou do vídeo e se você acompanha o Universo MBL Missão, siga nosso canal. É importante demais. Vamos juntos. Obrigado.